Tudo bem, pessoal? Meu nome é Júlio, sejam bem-vindos ao meu canal. Pessoal que não é inscrito, aproveita para deixar uma inscrição e ajudar o canal a crescer. Pessoal que já é inscrito, aproveita para deixar uma curtida, comentar, compartilhar e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Beleza, pessoal? Vou trazer um videozinho aqui de um indicador. Ele é um indicador antigo, tá? Não sei se todo mundo conhece ele. Ele é um indicador daqueles que precisa de manutenção mensal. Então você precisa baixar ele todo mês, né? E ele é muito bacana, pessoal. Vocês já viram no título, né? É o Price Gain. Agora numa versão ainda mais automatizada, né? Então ele tem muita coisa, né, que antes você ainda precisava preencher. Apesar dele, né, quando ele surgiu, a proposta dele era automatizar muita coisa, né? Ainda tinha uma ou outra coisinha que você precisa preencher para você ajustar ele, né? Agora não, tá? Agora ele vem todo automático, tá? Completinho. Você só escolhe o que você quer que ele mostre ou não, tá? Óbvio. Se você achar que ele está muito poluído do jeito que está, você consegue ligar ou desligar outras opções, que é o que a gente vai ver nesse vídeo, tá? Então, vamos lá, vamos começar. Primeira coisa, pessoal, como é que você vai baixar ele, tá? Se você está vendo ainda no mês 8, tá, de 2024, o arquivo estará disponível aqui dentro do Connect Chat. Aqui dentro, tá? Você clica neste íconezinho aqui, ó. Você clica nessa lupa e procura pelo meu grupo, Júlio Bussoli Oficial, tá? Tem um link na descrição que você clica e vai direto para ele também, tá? Então, entrando aqui, este grupo, pessoal, é um repositório de arquivos, tá? Não tem bate-papo, não tem nada. Óbvio, quando tem alguma notícia mais importante que eu preciso dar, que tem a relação, né, com o canal aqui, eu posto aqui também, tá? Então, como que você baixa? Tá aqui, pessoal. Se você está vendo no mês 8, né, no mês de lançamento do indicador, basta clicar com o botão esquerdo, tá? Ele já pergunta se você... ele fala, né, você está importando uma estratégia, deseja continuar? Então ele pergunta se você quer importar o arquivo. É só clicar em OK e pronto, tá? Para quem está vendo depois, como é que você faz? Só baixar aí na descrição, tem o link do arquivo no Google Drive, tá? Este link ele é atualizado todos os meses, então se você está vendo daqui 3, 4 meses depois do lançamento do vídeo, ele vai estar sempre atualizado, tá? Baixei, estou usando, gostei, porém chegou ao final do mês, eu quero atualizar ele, como é que eu faço? Simples, todos os meses, no último dia, eu lanço um arquivo de atualização com todos os robôs e indicadores que eu tenho no canal que precisam ser atualizados, tá? Então é só você importar aquele arquivo e pronto. Esse indicador também vai estar importado. Ou você volta aqui nesse vídeo e baixa novamente o link aí, que, como eu falei antes, ele está sempre atualizado, ok? Se você não sabe como baixar, tá? Tem um tutorialzinho bem rapidinho também aí na descrição do vídeo, tá? Que eu sempre deixo junto, que é justamente para tirar a dúvida do pessoal, tá? Mas é isso, pessoal. Mantenham, né? Para vocês se manterem informados também sobre novos robôs, indicadores e tudo mais. Faça parte aí do grupo, tá? E aí sempre que eu posto algum... por exemplo, né? Antes de gravar esse vídeo, eu enviei o arquivo aqui para o grupo, tá? Ó, às 18h05, agora são 18h10. Então, o pessoal provavelmente já está baixando aí o indicador, né? Antes mesmo de sair o vídeo, tá? Um dia antes de sair o vídeo, o pessoal já está baixando o indicador. Mas é isso, tá? É a recompensa aí do pessoal que faz parte do grupo no Profit. Então, vamos lá. Você baixou o indicador? Como é que você coloca ele? Ele é um indicador que vai no seu gráfico, tá? Então, clica com o botão direito aqui no gráfico, inserir indicador e procura por Price Gain, tudo junto. Tem vários aqui, mas você vai procurar esse aqui, ó, JB Index Price Gain V3, tá? Como o próprio nome diz, né? Ele está na terceira versão aí, tá? Olha só, ele vai aparecer com essa carinha aqui. O que é isso, pessoal? Vamos ver coisa por coisa aqui, tá? É o que eu falei pra vocês, ó. Vai ter gente que vai achar que tá poluído. Beleza.
não tem problema nenhum. Vou ensinar para vocês agora, né, como que você liga ou desliga cada uma das funções e, óbvio, explicar cada uma das funções, ok? Então, olha só, pessoal, para adiantar o vídeo, o que eu fiz? Eu simplesmente entrei nas configurações do indicador, tá? As propriedades. E desabilitei tudo para a gente começar a ver aqui as opções uma por uma, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, dias corridos puxar dados. Padrão 30. Tá? O que é isso aqui? Eu tenho colocado, tá, nos indicadores mais pesados essa opção, que é justamente para limitar, como o próprio nome diz, né, a quantidade de dias que ele vai puxar os dados para mostrar o indicador, né. Quanto maior, pessoal, a base de dados para o indicador, quando ele é mais pesado calcular, mais pesado fica e ele pode até travar o seu profit, tá? Então, colocando aqui um limite de 30 dias, por exemplo, ele vai começar a fazer esses cálculos 30 dias para trás, tá? Eu posso colocar aqui 5 dias para trás? Não, tá? Apesar, né, uma coisa que eu não falei, o indicador ele só mostra os dados do dia atual. Então, por exemplo, hoje, dia 6, ele só vai mostrar os dados do dia 6, tá? No meu gráfico. Ele não vai mostrar os dias para trás. Porém, para alguns cálculos, ele precisa ainda de alguns dias para trás. Por exemplo, para ele traçar suporte principal e resistência principal, ele precisa de pelo menos 10 pregões. Então, é importante você deixar uma data aí de no mínimo 20 dias, tá? Para ele poder ter esses 10 pregões para fazer o cálculo. Para quem baixou, né, o corredor italiano novo, né, o atualizado, é muito parecido, tá? Ele é parecido com o corredor italiano. Ele tem, né, aquelas configurações do corredor italiano, porém aqui ele é travado, tá? Você não tem toda aquela coisinha de alterar, né, quantidade de ticks do price guide e tudo mais. Aqui ele é meio que travado, tá? Inclusive, né, quando saiu o vídeo do corredor italiano, eu falei, né, a configuração que a gente usa no índice, né, para marcar suporte principal e resistência. Falei da configuração do price guide e no dólar a gente não tinha ainda, né? Eu falei que a gente estava testando alguma configuração. A gente já achou, tá? E já está configurado aqui dentro do indicador, tá? Então, esse dias corridos puxar dados é para isso. E prestem bastante atenção, tá? Quando você for fazer um replay de mercado, você tem que levar isso em consideração. Se você for fazer um replay de mercado do mês passado, tá? Calcule aí alguns dias para trás daquela data para poder puxar os dados, tá? Então, se você vai fazer um replay do mês passado, coloca aqui pelo menos 90 dias, 60 dias, né? Tem que fazer um cálculo aí mais ou menos, né? Lembrando que a gente está aqui 30 dias, é sempre do dia atual, tá? Então a gente está aqui no dia 6, ele está tirando 30 dias desta data para ele começar a puxar os dados. Então, você tem que levar isso em conta sim para fazer o replay, tá? Senão vai aparecer dados incorretos. O tamanho da fonte é o tamanho das letras, não tem nada demais. E aqui começam os indicadores, tá? O primeiro que a gente tem, pessoal, é muito parecido com o TR pontos de decisão que a gente tem no Profit, tá? Porém, eu acho que isso aqui tá melhor, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, só ligar ele e aplicar. Pronto, tá? O que é isso aqui? É basicamente o que vocês estão vendo, né? Deixa eu dar um OK aqui. Ele marca pontos do dia anterior, tá? Então, deixa eu dar um zoom maior aqui, ó. Então a gente tem, né, sendo marcado a máxima do dia anterior, a mínima, a abertura do dia anterior, o ajuste, que é importantíssimo, né? Olha só. E o fechamento do dia anterior, também conhecido como linha d'água, ok? Então, é basicamente isso. Os dados do dia anterior, tá? Você pode ligar ou desligar. Ele vai mostrar os dados do dia anterior. Bem simples, tá? Por que você não coloca também para puxar dados de dias para trás, né? Não só do dia anterior. Já existe um indicador que faz basicamente isso, tá? Chama SMB, Smart Money Bussole. É um dos últimos vídeos do canal, tá? Então procurem lá. Então assim,
né? O pessoal vai até, talvez, alguns, né, que prestam mais atenção, pessoal, o pessoal vai perceber que alguns indicadores têm algumas funções parecidas, né, uns com os outros, tá? E já até me perguntaram, né? Pô, por que você não faz um só indicador com tudo junto e tal? Gente, é complicado demais, é muito trabalho. Aí eu vou fazer um indicador com 1 milhão de opções que nem todo mundo vai usar nem metade, vai usar uma ou outra opção. Então eu prefiro deixar separado, tá? Para você serve os dados do dia atual só? Beleza, esse indicador aqui serve. Ah, mas eu também queria o do dia anterior. Beleza, não tem problema nenhum. Você pode configurar 2 indicadores no mesmo gráfico. Puxa lá os dados dos dias anteriores também. Por exemplo, corredor italiano. Já tem um vídeo do corredor italiano que ele mostra suporte e resistência principal do dia e tudo mais. Esse aqui também mostra, mas com a diferença de que ele já vem tudo configurado. Você não precisa mexer em nada, né? E ele tem essas outras funções aqui, que uma delas é o que a gente está vendo agora, né? São os dados do dia anterior. Então, vimos aqui, dados do dia anterior, tá? Vamos tirar. E agora a gente vai ver aqui, ó, tem uma opção inteira só para o Price Guide, tá? Todo um bloco aqui só para o Price Guide, tá? Vamos lá, prestem bastante atenção. Suporte, resistência principal. É só ligar. Vocês estão vendo que não tem configuração? Tá? Eu vou ligar ele aqui. Lembrando que eu tirei os dados do dia anterior. Ele vai sumir, né? Ó, ele está mostrando resistência principal do dia e suporte principal do dia. Tá? Baseado em que são essas configurações aqui? Tá? Baseado no Price Guide, numa configuração específica e em um cálculo específico que o indicador faz. Se você tiver dúvida ou curiosidade do que são esses cálculos e tudo mais, pesquisem lá, corredor italiano, automático, tá? Lá eu explico melhor. Então, se o seu objetivo é só usar isso aqui, tá? E não vai usar dados do dia anterior, não vai usar pivot point, variação, beleza, você pode usar só o corredor italiano, não tem problema nenhum. Se você quer usar isso aqui e não quer ter problema de configurar nem nada, este indicador é para você, tá? Por que eu estou falando que ele é automático? Porque ele vai traçar automaticamente, ele vai saber se é índice ou se é dólar, tá? Se for índice, ele vai fazer o cálculo com os ajustes para o índice. Se for dólar, ele vai ajustar todo o Price Guide e a configuração dos dados todinho que o indicador tem que fazer. Ele vai fazer tudo automático para o dólar também. E se for qualquer outro ativo que não seja nem índice nem dólar, não vai aparecer nada. Por quê? Porque este suporte principal, essa resistência principal, foram testadas somente no índice e recentemente no dólar. Não temos testes em outros ativos, então não tem como, tá? Eu fazer ele traçar automaticamente para ação, para Bitcoin, para ETF, não tem como, tá? Por quê? Porque não é um cálculo matemático exato, tá? Isso aqui precisa de teste, precisa de bastante observação, tá? Então, ações, por exemplo, gente, tem ações que variam, sei lá, 10 centavos no dia e tem ações que variam, né, 3 reais, 2 reais. Então é muita coisa para se pesquisar, para fazer. Então, não temos suporte principal e resistência principal nas ações, quer dizer, nenhum outro ativo que não seja índice dólar, tá? Se você alterou aí e não apareceu, é por causa disso. Ao mesmo tempo, tá? A gente tem suporte e resistência principal e a gente tem também aqui, ó, mostrar limite de volatilidade. Se eu ligar, né, ele vai mostrar exatamente isso, né? O limite de volatilidade daquele ativo, ó, certo? Limite de volatilidade inferior, limite de volatilidade superior, tá? Mais uma vez, isso só está disponível para o índice e para o dólar, tá? Por quê? Porque os cálculos foram feitos em cima do mercado futuro, tá? Então, tem lá toda uma regrinha para pegar o candle de 9 horas, candle de 10 horas, do gráfico de 60 minutos e tudo mais. E aí, cada ativo, por exemplo, ações, elas abrem 10 horas, né? Elas não têm o candle das 9 horas, então teria que ajustar tudo isso. E, gente, não vale a pena, tá?
Então, deixa eu só ajustar de novo. Então, é isso, tá? Estes dados aqui, esses dois primeiros, só vão aparecer no gráfico, tá? Suporte e resistência principal. Mostrar limite de volatilidade só aparece no gráfico, no mini índice e mini dólar, ok? Aí a gente tem também, ó, demais suportes e resistências, também é para o índice dólar, que é o seguinte, né? Eu não falei para vocês que essas linhas aqui são traçadas conforme, né, uma configuração específica do Price Guide, tá? Então a gente pode pedir para ele mostrar também as outras linhas do Price Guide, tá vendo? Ó. Então a gente tem a resistência principal, suporte principal e agora a gente tem outras linhas sendo marcadas, tanto para o índice quanto para o dólar, tá? Lembrando que, óbvio, eles usam configurações diferentes, beleza? O que a gente tem aqui também, pessoal, é o seguinte: quer usar o Price Guide? Ele já tem aqui dentro também, tá? Então eu vou trabalhar com outro ativo, óbvio, né? Vamos desligar isso aqui, ó, tá? Outros ativos Price Guide, o nome é autoexplicativo, né? Então, para outros ativos, eu também quero que o Price Guide apareça. Só que eu vou ter que determinar aqui a quantidade de ticks, tá? Do Price Guide que eu quero que apareça no gráfico, tá? É como se você estivesse colocando de fato lá o Price Guide, tudo certinho. A diferença é que aqui ele vai vir bonitinho, com esses nomes, ó. Então, quando você coloca o Price Guide no gráfico, deixa eu alterar aqui o ativo só para facilitar. Nem precisou mudar, pessoal, porque eu deixei uma configuração, né, que se tiver tudo desligado aqui, ele vai aceitar também, né, usar outros ativos Price Guide. Beleza. O que eu estava falando é o seguinte: você usando o Price Guide do meu indicador, ele vem assim, ó, mostrando a abertura com o nome certinho, mostrando, olha só, níveis de suporte e resistência principal, pessoal, com os nomes, tá? Então toda vez que você vê S1, S2, S3, S4, são suportes, né? Então suporte 1, suporte 2, suporte 3, suporte 4, R1, R2, R3, né? Resistência 1, resistência 2, resistência 3, tá? Então é isso. Esses dados que aparecem ali, esses nomes, né? Vocês vão ver que outros ativos, outros indicadores aqui também terão, né? Esses nomes do lado. É isso, tá? Então, Price Guide a gente já viu. A gente pode ligar ou desligar suporte e resistência principal. A gente pode mostrar o limite de volatilidade, que é uma das coisas que veio desligado, tá? Só para tentar deixar o gráfico mais limpo, mas se você utiliza, pode ligar, não tem problema. Demais suportes e resistências é o que eu mostrei, né? São as linhas do Price Guide, independente da configuração que está aqui, né? Tá? Então você pode ligar aqui, que ele já vem configurado certinho. Esse aqui a gente pode desligar, que ele só funciona, né, para outros ativos, né? Então, ó, podem ver que não mudou nada, né? O que mais que a gente tem, pessoal? Vamos desligar aqui estes indicadores para a gente focar agora num dos que eu mais gosto, tá? Pivot Point, tá? Pessoal, Pivot Point de hoje, né? Ele tem uma cacetada de configurações, né? De formas de ser calculado, né? Mas o Pivot Point clássico, ele é esse daqui que está no meu indicador, né? Eu uso no meu gráfico também. Por que ele é o clássico? Porque foi a primeira versão que ele foi feita, tá? Vamos colocar aqui só para a gente, né, mostrar direitinho, ó. Então, Pivot Point, cálculo por 3, já vou explicar o que é isso, né? Vou ligar ele aqui, vou dar um aplicar. Ó, o que ele vai fazer? Só, vou dar um OK, só para mostrar para a gente aqui. O Pivot Point é este indicador, tá? Que ele traça uma linha amarela, que é o próprio Pivot Point, tá? E a partir disso, ele traça 3 linhas de resistência, 3 linhas de suporte, tá? Por quê? Vocês podem ver o que eu falei, ó, S1, S2, S3, R1, R2, R3. Estão vendo, ó, pivô, né, que é o pivot point, C3. Por que é C3? Porque é o pivot point cálculo por 3. A gente tem, pessoal, também uma outra forma de calcular o pivot point,
que são... vamos explicar direitinho isso aqui, né? O que é o por 3 e o que é o por 4. Ó, liguei aqui os dois, tá? É o seguinte, o que é o por 3? Ele vai pegar fechamento do dia anterior, mais a máxima do dia anterior, mais a mínima do dia anterior, vai somar tudo e dividir por 3, tá? Este número é o pivot point amarelinho. A partir deste número, ele joga outras fórmulas matemáticas em cima para poder calcular níveis de suporte e resistência, tá? O pivot point cálculo por 4, ele é a mesma coisa, só que ele também coloca a abertura, né? Então é abertura do dia anterior, fechamento do dia anterior, máxima e mínima, tudo do dia anterior. Aí sim, somas tudo, divide por 4, tem-se o pivot point com cálculo por 4, ok? Mesma coisa, a partir daqui ele começa a jogar. Isso aqui, pessoal, tem um indicador, né? O próprio pivot point no Profit, porém não está sendo usado, tá? Eu tenho como puxar dado dele e tudo mais. Esses dados que estão sendo mostrados no gráfico são cálculos meus, tá? Por quê? Porque na época que eu conheci o Day Trade e eu estava testando um monte de indicadores, eu conheci o Pivot Point e eu fiquei encantado com essas linhas aqui, que de fato, pessoal, seguram preço, tá? Seguram preço, sim. E aí eu fiquei abismado de como que elas funcionam. E eu tentei adivinhar, peguei uma planilha de Excel, não sabia nada de programação ainda, peguei a planilha de Excel e saí tentando descobrir como é que funcionava, tá? E consegui descobrir quais são os cálculos de todas as linhas, né? Desta e suporte a mesma coisa, né? Tanto do cálculo por 3 quanto o cálculo por 4. Então, ao invés de eu puxar o dado do indicador do Profit, eu mesmo fiz tudo na mão, né? E esses dados que estão aqui são dados meus, são dados confiáveis. Por quê, pessoal? Porque com o tempo foi surgindo o Pivot Point baseado em Fibonacci, aí Pivot Point clássico, Pivot Point não sei o que, e aí tem o Pivot Point Leandro Stormer. Cara, enfim, vamos dar uma olhadinha aqui. Então olha só, pessoal, eu adicionei o Pivot Point no gráfico, deixa eu arrumar aqui, um segundinho, tá? Então tá aqui, são essas linhas aqui, ó, tá? Obviamente elas estão batendo certinho com o meu indicador, por quê? Porque ele está vindo com um cálculo antigo, ó. Ele está usando o cálculo dividido por 3, tá? Ele está usando apenas duas linhas. Vamos dar uma olhada nas configurações aqui, ó. Então a gente tem níveis, olha só. Métodos, tá vendo o que eu estou falando, ó? A gente tem clássico, tradicional, enfim, o Fibonacci, ó. Um monte de nome que eu nunca nem ouvi falar. Então, são outros modos de calcular o Pivot Point, né? A gente tem os parâmetros, olha só o que eu falei, cálculo do Pivot Point. A gente tem dividido por 3 ou dividido por 4. A gente tem, ó, na época que eu estudei o Pivot Point, não tinha nem 5 linhas, era 2 ou 3. A gente tem agora opções para usar até 5 linhas. Eu não sei nem que tipo de cálculos que eles fazem agora para traçar mais 2 linhas para cima, mais 2 linhas para baixo, né? Sendo que é difícil até o preço chegar nessa última linha do Pivot Point, né? É que é a aparência, né? Então, é um indicador muito bacana, tá? Eu vou excluir aqui o do Profit, vamos manter só o nosso. Então, eu acho que de Pivot Point tá bom, né, pessoal? Falei até demais, entrei em assunto e nem deveria aí se aprofundar tanto, mas quem não conhece, pessoal, pesquisem, tá? Pivot Point é um indicador bacana para operar aí day trade, tá? Então já vem configurado no indicador também, né? Que é o ponto aí do nosso vídeo, é isso, né? Já vimos que a gente tem dados do dia anterior, a gente tem Price Guide, a gente tem Pivot Point configurado automaticamente para quem não sabe configurar. E por último a gente tem variação, tá? O que é variação? Variação percentual, pessoal. Quando a gente fala dólar caiu 2%, o índice subiu 1%, é variação percentual, tá? Ah, dá para colocar isso no gráfico? Dá para colocar no gráfico. Vamos lá, vamos tirar os Pivot Points aqui, ó. A gente sabe que a gente tem uma gambiarra, né, lá usando
2mV frequências, que a gente consegue colocar pontos de variação e tudo mais. Mas aqui, né, é automático. Usar a variação do fechamento? Sim, a gente já vai ver, né, que tem outra opção de variação, tá? Sim. Variação inicial, tá? Você vai colocar, se você quer que a primeira linha, né, da variação percentual seja de 0,5%, seja de 1%, seja de 0,75%, né? Então tá aqui, ó, pré-configurado, 0,5%. Beleza. Variação, fechamento, acréscimo. O que seria isso, né? O quanto vai crescer nesse, né, valor inicial. Então, vai começar em 0,5%? Vai. Mas de quanto em quanto vai aparecer uma nova linha de 0,5%, de 0,25 e 0,25%? Então, tudo isso você consegue configurar, tá? Aqui, você consegue colocar a quantidade de linhas que vai aparecer, né? Então, eu quero que apareça só 5 linhas de variação, não precisa aparecer tanto. Óbvio, tem um limite de 10, tá? Já está pré-configurado 10. E aqui é uma opção que a gente vai ver que é puramente visual, tá? Então, dei um OK, olha só. Deixa eu dar uma esticada no gráfico aqui, ó. Não preciso nem pausar, tá? Pra gente ver. Então, esta é a variação percentual do nosso indicador, tá? Muito bacana, muito bem, né, visual aí pra gente enxergar direitinho. Isso é o que eu falei, ó. Deixa eu pegar aqui de novo o indicador. O indicador não. Minha ferramenta aqui, ó. Então, 0% fechamento do dia anterior, tá? Primeira linha, né, que a gente colocou ali, ó, variação, fechamento inicial. A gente falou que é de 0,5%. Então, a primeira linha que aparece é de 0,5%, tanto de alta quanto de queda, tá? A gente falou que o acréscimo é de 0,5% em 0,5%. Então, a próxima linha, né, 0,5% mais 0,5% é 1%. Então, ó, 1% de queda, 1,5%, ok? Se a gente alterar isso, pessoal, a gente vê aqui, bom, eu quero então que o acréscimo seja de 0,25 em 0,25. Eu consigo fazer isso? Olha só, consegue, tá? Então, continua iniciando em 0,5%, 0,5%. Porém, eu estou colocando um acréscimo de 0,25 em 0,25, tá? Então, isso aqui é muito bacana, tá? Lembrando, você consegue usar tudo junto, né? Então, é basicamente isso. É a linha inicial, o valor de acréscimo, número de linhas que você quer que apareça, né? Um máximo de 10. E aqui, se você quer inverter essa coloração, tá? Porque eu sei que tem gente que usa aí, inclusive eu estou tentando mudar agora, mas eu sempre usei invertido, tá? Então, se é variação positiva, eu uso verde, se é negativa, eu uso vermelho. Faz sentido? Faz sentido também, mas assim também faz sentido porque o 0,5% de queda, ele é ponto de suporte, então se é ponto de suporte, é ponto de compra, né? Não de venda. Então, deixei a opção para quem preferir, tá? Então é só clicar aqui, ó, que ele vai inverter. Passou as linhas de cima para verde e as de baixo para vermelha. Se você não quiser, é só trocar de novo. Beleza? Bom, vamos lá. Temos uma última opção aqui, que é muito bacana. Isso aqui não tem nem gambiarra que você consiga fazer, tá? Isso só tem no meu indicador, que é a variação a partir do ajuste, tá? Óbvio, já tem um outro indicador que também tem isso aqui, mas como eu falei para vocês, esse indicador ele é para ser um canivete suíço, né? Ele é para mostrar o máximo de informações aí relevantes para a gente. Então, a gente tem as mesmas opções dali de cima, tá? Vamos ligar aqui, vamos desligar, né, a variação do fechamento e vamos ligar essa. Vamos ver o que acontece. Olha só. Qual é a principal mudança, tá, dessa variação a partir do ajuste? É basicamente o cálculo, né? A variação a partir do fechamento vai usar como cálculo o fechamento do dia anterior, aqui. Tá? A variação a partir do ajuste vai usar a partir do ajuste. Faz sentido usar a partir do ajuste? Eu diria para você que, para quem opera day trade em mercado futuro, faz mais sentido do que usar a variação de fechamento. Por quê? Tá? Porque ninguém fica comprado ou vendido no preço de fechamento do ativo. Tá? Então significa que a variação de fechamento não funciona? Funciona. Por quê? Porque, querendo ou não, um suporte, né? Pontos de variação são pontos de suporte e resistências
psicológicos do mercado. Tá? Então, quando o ativo bate 1% de alta, né, automaticamente o povo já, opa, 1% de alta, esse ativo está ficando caro. Será que é hora de vender? Né? Quando cai, é a mesma coisa. Quando está caindo muito, 1%, 2% de queda, números redondos, tá? Chega em números redondos, tende a ter uma briga nesse ponto aí. Né? Então, a nível, né, assim, de funcionar ou não, fechamento a variação a partir do fechamento funciona também, tá? Mas é mais por essa coisa psicológica, né? São pontos de suporte e resistências psicológicos, tá? Quando o preço chega ali, o povo fica meio maluco. Por que eu falo que este faz mais sentido, tá? Porque quando você dorme posicionado, né, as grandes instituições, né, não a gente aí, operador de day trade, né, bancos, instituições, tudo mais, corretores, quando elas dormem posicionadas, não importa o preço que o ativo fechou, tá? Todo mundo que está comprado ou vendido, independente se você vendeu na máxima do dia ou comprou na mínima, tá? No dia seguinte você vai acordar posicionado aqui, ó, no ajuste, tá? Então todo mundo que passou posicionado do dia anterior para cá vai estar posicionado aqui. Então faz sentido também, pessoal. Por exemplo, o ativo está subindo, subindo, subindo. Aí bate aqui, ó, 1% de alta a partir do ajuste. Significa o quê? Que quem está posicionado, comprado, pode ser vendido também, tá? Mas quem está comprado está tendo um lucro de 1% basicamente, né? Então, será que o cara não vai pensar em vender quando bate em 1%? Tanto é que a gente viu, né? Um movimento aqui, ó. É uma leve correção. Será que é coincidência? Não sei, tá? Ao mesmo tempo, né? Será que quem está vendido, quem passou de um dia para o outro vendido, e vê o preço subindo 1%, né? Ele está tomando 1% de ré do seu capital. Será que não é um ponto de stop para ele também? Pois é, né, pessoal? Então, é complicado. Eu vejo que poucas pessoas usem variação a partir do ajuste. Estou recomendando que usem? Não. Estou recomendando que testem, tá? Eu acho que dá para usar, inclusive, os dois juntos, tá? Deixa eu ligar aqui para vocês, ó. Dá para usar os dois juntos? Dá. Deixa eu configurar aqui. Voltar para o 0,50. Ó. Óbvio, o que aconteceu aqui, né? A gente teve um evento aqui raro de acontecer, que foi o ajuste ficou em cima de uma das linhas de variação. Tá? Com isso, todas as outras linhas ficaram, né, juntas. Ó. E isso aqui, pessoal, só significa que essas linhas de suporte e resistência aqui, ó, estão mais fortes, tá? Porque é mais de um ponto ali, né? De briga, né? Um ponto de interesse juntos. Então, bacana. Mas o que eu ia falar para vocês é o seguinte: você pode usar com configurações diferentes, né? Então, por exemplo, variação do ajuste. Eu não quero que mostre de 0,5%. Beleza. Você pode vir aqui, ó, e colocar. Eu quero que mostre 1%, tá? E eu quero que mostre só de 1%. Então o acréscimo também vai ser 1. Tá? Então o que ele vai fazer? Ele não vai mostrar tantas linhas, mas ele vai mostrar só as linhas de 1%, 2%, 3% do ajuste. Tá? Aqui, ó, também. Beleza? Esse dia aqui tá meio ruim. Deixa eu mudar só para ver se a gente acha um outro ativo que mostre melhor. Pronto, ó, o dólar tá bacana. Ó. Deixa eu arrumar aqui para vocês. Ó. Então a gente está mostrando aqui o fechamento, está mostrando o ajuste, tá? E aí a gente configurou que o do fechamento a gente quer de 0,5%, ó. Então 0,5% de queda, 1% de queda, 1,5%, 2%, beleza? E a gente configurou que do ajuste a gente quer de 1 e 1%. Então 1% de queda do ajuste, 2% de queda do ajuste e assim por diante. Então a gente consegue, né, usar os dois juntos se preferir. Beleza, pessoal?
Vamos lá, duas coisinhas, ó, mudei aqui pro Bitcoin, tá? Bitcoin futuros. Cara, criptomoeda, tu usar de meio por cento é sacanagem, tá? Então, este indicador ele requer também, tá? Que você faça um ajuste fino. Vamos ajustar aqui, ó. Vamos colocar de 1 em 1% também para ver se fica melhor. Olha quanta linha que tem no gráfico, né, pessoal? Então, mesmo assim, mesmo de 1 em 1%, olha que loucura, né? Então é complicado. Lembrando que o Bitcoin ontem teve uma queda bem grande, né? Então, como todo o mercado também, né? Teve uma queda, depois se recuperou, então é, usem, né? Por exemplo, configurações com aqui, ó. A gente está aqui batendo 5% do ajuste, né, no Bitcoin. Então, vocês precisam configurar isso aqui para não ficar com um gráfico tanto poluído assim, né? Outra coisa que eu ia falar para vocês, vamos mudar aqui para qualquer ação. Quero mostrar uma coisa para vocês, tá? Olha só que interessante. Não mudei nada, vocês viram, né? Eu nem quis pausar por causa disso. Vocês estão vendo que não está aparecendo mais o ajuste aqui e a variação percentual a partir do ajuste. Por quê? O ajuste, pessoal, ele só existe em mercado futuro, tá? Então, para operações, por exemplo, que é mercado à vista, ou qualquer outro tipo de mercado à vista, não tem, tá, ajuste. Ajuste é só mercado futuro, ok? Que são mercados alavancados, né? O ajuste foi feito justamente para dar uma segurança para as corretoras, né? Então, todo dia há uma liquidação, né? Não é como, por exemplo, você vendeu uma ação e a ação não para de subir, não para de subir, não para de subir, e você está vendido, e aí? Né? A, a, tudo bem, a ação como não tem essa loucura da alavancagem, né? Pelo menos a maioria não tem, e quando tem é muito pouco, a corretora não corre tanto risco, tá? Por quê? Aí sim, você consegue, né, ficar posicionado de uma semana para outra, de um mês para o outro, que não corre tanto risco para a corretora, né? Porque ela sabe que você tem dinheiro lá para né, cobrir o seu prejuízo se você tiver. Esse exemplo que eu dei, né, de você estar vendido e o preço está subindo, né? Você não vai, a ação não vai dobrar de valor de um dia para o outro, né? É muito difícil, casos raros. No mercado futuro, você consegue perder tudo que você tem de um dia para o outro se você dormir posicionado e abrir com gap, né? Então o ajuste foi feito para isso, para no final do dia sempre houver uma liquidação e as corretoras se protegerem, né? Em dias de gaps aí gigantescos do cara não ficar devendo na corretora, apesar que ainda acontece, né, de ficar devendo, infelizmente. Mas é isso, pessoal. Olha só. Então não existe ajuste em ativos que não sejam mercados futuros, tá? Vamos mudar para Petrobras. Tá aí, ó. Mais uma vez, só tem, né, porcentagem, a variação percentual a partir do fechamento. Vamos voltar para o índice. Tá aí. A gente já tem novamente fechamento e ajuste, né? E cada uma das variações. Beleza, pessoal? Então é isso, pessoal. Tá aí, né? Todas expliquei, né? Cada uma das opções que a gente tem aqui, ó. E aqui a gente consegue ver tudo, né? Junto, basicamente, tudo já configuradinho. Beleza? Então é isso, pessoal. Baixem aí o indicador, tá? Testem. Qualquer probleminha que vocês encontrarem ou qualquer sugestão, só deixar nos comentários que eu dou uma olhadinha lá. Beleza? Então é isso. Um abraço para vocês e até mais, pessoal.